Bem, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um live da Clínica Médis. Estamos a retomar os nossos lives após aqui um período de férias e também de situações em que tivemos que a reorganizar algumas clínicas e também tivemos aqui a questão da pandemia, que também é uma questão muito importante aqui para as clínicas da Clínica Médis, porque a segurança está sempre em primeiro lugar, não só para o nosso staff, mas também para os pacientes que nos visitam diariamente. Para ajudar aqui a responder às questões sobre implantologia, que é o tema que nos traz aqui hoje, temos o Dr. João Bogas, que é implantologista, médico dentista e também diretor clínico da Clínica Médica das Amoreiras e das Avenidas Novas. Dr. João Bogas, muito obrigado por ter aceito este desafio e por estar Boa noite, Pedro. Os nossos seguidores. Obrigado pelo convite. Começamos então com algumas perguntas que os nossos seguidores fizeram ao longo da semana, mas quem quiser pode fazer perguntas neste direto, basta colocar nos comentários e que também serão colocadas ao Dr. João Bogas. Se forem colocadas posteriormente, iremos enviar uma mensagem com a resposta a todas as questões. Ninguém ficará sem resposta. A primeira pergunta que eu lhe faço é: em que situações é que os implantes são utilizados? Bom, Pedro, os implantes dentários hoje em dia são, de facto, o tratamento gold standard, por assim dizer, na medicina dentária, no que respeita à ausência dentária, ou seja, quando as pessoas têm ausência, seja de um dente, dois, três, de uma arcada total, para poder melhor restituir a função, a estética, a mastigação, o conforto, a confiança da pessoa em ter algo na boca que não poderá não vir a cair a qualquer momento numa situação constrangedora, recorremos ao uso dos implantes osteointegrados, os implantes dentários. Hoje em dia existem os implantes convencionais, portanto aqueles implantes o mais comum que se fala na medicina dentária, como eu disse, são implantes osteointegrados, que restituem a função de um só dente ou de vários dentes nas arcadas. Poderá haver situações em que é um só dente, poderá haver situações em que é a arcada total e, portanto, é uma reabilitação total sobre um número de implantes com uma prótese fixa sobre os mesmos implantes, e há situações um bocadinho mais extremas em que nós designamos de maxilares atróficos, seja superior, seja inferior, em que existem outras alternativas, como, e hoje em dia, uma mais recente, outra nem por isso, no maxilar superior, os implantes zigomáticos, e no maxilar também superior e inferior, o chamado implante individualizado, que é um implante que é construído, que é desenhado especificamente para o caso daquele paciente, mediante a anatomia do maxilar que tem, que se apresenta na altura da consulta. E agora aqui uma questão que muitos pacientes já devem ter colocado e que é importante. Se é um tratamento que é doloroso, ou seja, vai ter algum tipo de dor ou não tem nenhum tipo de dor, é como se fosse arrancar um dente ou algo do género? Até diria que era mais simples do que extrair um dente. Por vezes a maior parte das vezes a extração dos dentes tem um pós-operatório mais complicado do que propriamente o pós-operatório da colocação dos implantes. Não, de todo, não é um tratamento indolor. Aliás, e se permitir o parênteses, na medicina dentária hoje em dia nada deve ser feito com dor. Portanto, a medicina dentária evolui imenso, nomeadamente na área da implantologia, e, portanto, a colocação dos implantes, como disse há pouco, seja um implante unitário, seja uma reabilitação total, é um procedimento indolor. Maior parte das situações utilizada a anestesia local, lá está, como se fosse para uma extração dentária, pode ter uma área mais abrangente, mas não deixa de ser uma anestesia local, e com um pós-operatório muito, muito controlado e que permite à pessoa, exceto raras exceções, talvez aqueles implantes sigmáticos que eu falei, os implantes individualizados, mas mesmo assim permitem à pessoa no dia seguinte ou 2, 3 dias após retomar a sua vida profissional, social, normalmente, de acordo com o que estava habituada, sem qualquer constrangimento ou sem qualquer limitação. Claro. E a partir de que idade é que se pode colocar um implante? Pedro, colocar um implante
não lhe posso dizer assim uma data ou uma idade específica. Entre os 18 e os 20 anos, ou seja, qual é que é aqui o critério? O critério é quando temos que determinar quando o maciço ósseo, portanto, quando os ossos da face terminam o seu crescimento. Será por volta dos 18, 20 anos. No caso de dúvida, existem exames radiológicos, existem uma bateria de exames que se podem fazer caso haja dúvidas, mas diria que a partir dos 18, 20 anos podem ser feitos, e depois daí em diante não diria que não há limite para haver a colocação de implantes, sejam jovens, adultos, pessoas mais idosas, depois aí teria a ver com outras situações, mais condições ósseas, condições de saúde, mas a partir dos 18 anos em diante é possível colocar um ou vários implantes. Agora, para quem já tem um implante, o que é que deve fazer se perder um implante ou se tiver algum problema? Vamos lá com o implante. Eu creio que o implante tem não sei, corrija-me se eu estiver errado, tem um bilhete de identidade, não é? Que deve ser acompanhado sempre que se vai ao dentista, não é? Certo. Aqui é uma boa pergunta, mas temos que dividir aqui em dois aspectos. Primeiro, no pós-cirúrgico, logo no pós-cirúrgico, ou seja, o paciente faz a cirurgia de implantes e depois, nos tempos seguintes, existem um determinado número de sintomas, por assim dizer, que podem levar ao paciente a desconfiar que algo não está a correr bem, e nomeadamente hemorragia, nomeadamente uma infecção que se manifesta sempre com o pus, dores que não passam com medicação, sentir que o implante, porque o implante é colocado e depois sobre o implante ou é colocado uma prótese provisória, um parafuso de cicatrizador, que essa peça protética, digamos assim, está a movimentar-se. Portanto, todos esses são sinais de alerta que no pós-operatório o paciente deve logo ligar à clínica e pedir consulta com o médico implantologista para avaliar. Haverá outras situações em que os implantes já são colocados, já podem ter alguns anos, 5, 10, 15 anos, e que por alguns motivos, que poderemos eventualmente falar um bocadinho mais à frente, o implante, houve perda óssea, houve um sem número de situações que leva a que o implante esteja perdido, e portanto aí também se deve dirigir à clínica, deve-se ligar, que é para ver a situação de poder repor o implante. Aqui deixar bem claro o seguinte: a taxa de sucesso dos implantes anda entre os 95% e 98%. Eu falo desta taxa de sucesso, ou pelo menos eu interpreto esta taxa de sucesso como sendo a taxa de sucesso a quando da cirurgia, ou seja, eu faço uma cirurgia hoje de implantes, faço uma hoje, outra amanhã e assim sucessivamente, e terei uma taxa de sucesso entre os 95% e 98% da cirurgia em si, o que não quer dizer que os implantes não resultem a 100%, porque aqueles que não resultaram numa primeira fase podem a todo o tempo, uma vez avaliado as circunstâncias pelos quais eles falharem, de voltar a colocar outra vez e nessas circunstâncias termos sucesso no tipo de tratamento. Portanto, hoje em dia é um tratamento que tem um prognóstico muito, muito, muito favorável, tem muitas indicações e é um tratamento muito fiável. E é necessário ter alguns cuidados após a colocação do implante? Ou seja, existe aqui algumas técnicas que têm de ser depois utilizadas em casa, ou algo que é muito complicado para a limpeza dos implantes e a manutenção dos mesmos? Aqui vamos nos encontrar, ou vamos nos cingir ao grande problema da medicina dentária, que passa sempre pela higiene do paciente em casa, quer dizer, seja com implantes, seja com os nossos dentes naturais, até seja com próteses removíveis, a higiene tem que estar sempre presente no paciente e, portanto, num pós-operatório há sempre o cuidado na zona operada, se calhar a escovagem não ser tão severa, muitas vezes até nem passa, mas utilizar os elixires, utilizar os géis cicatrizantes. Mas depois, passado o tempo do pós-operatório, e já uma vez o implante reabilitado, com a coroa, com a prótese fixa, seja com o que tiver, a higiene é fundamental. Portanto, se for um implante unitário, a título de exemplo, é escovar a zona como escovamos todos os nossos dentes e passar o fio dentário como passamos em todos os nossos dentes. Portanto, recorrendo às técnicas corretas de higiene e fazendo uma boa higiene,
em princípio, temos o implante e temos a sobrevivência do implante controlado, obviamente depois também fazendo consultas de controle na clínica com o médico implantologista ou com o médico que depois coloca a coroa sobre o implante. E qual a duração do implante? Quanto tempo é? Bom, a duração do implante tem em conta vários fatores, já falámos um pouco há bocado sobre isso. O que é que eu posso dizer sobre isso? Eu dou sempre muito este exemplo aos meus pacientes. Quando colocamos os implantes ou quando estamos a falar com os pacientes sobre a colocação dos implantes, temos muito que gerir as expectativas do paciente. Não é só dizer, eu vou-lhe colocar este implante e este implante vai-lhe durar para a vida. Porque não só eu, quando coloco, e se calhar vamos falar um bocadinho mais à frente disso, tem que haver um bom planeamento, que é para eu poder saber se posso ou não colocar e em que circunstâncias é que eu vou colocar, assim como o paciente também tem que ter a noção que ele próprio também tem responsabilidades, no fundo a responsabilidade de proteger o próprio investimento. O implante hoje em dia, precisamente porque é o melhor tratamento que podemos oferecer ao paciente no caso de espaços idênticos, é um investimento que ainda é considerável e, portanto, o paciente tem a responsabilidade de proteger ele próprio o seu investimento. O exemplo que eu costumo dar na minha consulta é que o primeiro implante, digamos assim, osteointegrado, foi colocado pelo professor Brandmark na Suécia em 1965, num senhor, na altura eu não sei o nome, são nomes complicados, os nomes suecos, mas eu tenho ideia, e da última vez que li, que o senhor terá falecido entre 2005 e 2007, ou seja, quase 40 anos após a colocação do implante, e o implante ainda estava em boca, ou seja, pode ter sido o implante mais vigiado do mundo, é verdade, mas desde que haja condições ósseas, desde que haja um bom controle, desde que haja uma boa higiene, podemos considerar a hipótese de o implante ser para a vida. No entanto, muitas vezes os casos que reabilitamos, e posso dar um exemplo que é o exemplo mais flagrante, pacientes que têm doença periodontal, ou seja, doença das gengivas e dos tecidos de suporte à volta dos dentes, aquelas sangramentos das gengivas que têm dentes com muita mobilidade, normalmente são pacientes que não são muito motivados, eles próprios, para a higiene. E fazer implantes nesse tipo de pacientes incorrem alguns riscos, porque não só essa doença periodontal tem que estar tratada, tem que estar controlada, porque a doença periodontal não se consegue erradicar, tem que estar controlada e o paciente tem que colaborar connosco no sentido de, após a colocação do implante e após a reabilitação, fazer as consultas de controle, continuar com as técnicas de higiene que são ensinadas, porque senão, nessas circunstâncias, a doença periodontal que afeta os dentes, caso os implantes estejam entre dentes naturais, a doença periodontal nos tecidos periodontais, passa a expressão, dos dentes naturais, pode atingir os tecidos periimplantares portanto, do implante e, portanto, pode levar à perda desse implante. E estamos a falar, pode durar 5 anos, pode durar 3. Ou seja, tem que haver um compromisso médico-paciente. Se houver o compromisso médico-paciente em que o médico assegura que as condições de colocação ou de saúde, que o material utilizado também é bom, que a técnica cirúrgica também é boa, que o planeamento também é bom. Se o médico assegurar isso, e se por outro lado tivermos o compromisso do paciente de que vai colaborar connosco e essencialmente com ele próprio, principalmente ao nível da higiene e das consultas de controle, podemos estar a falar numa longevidade grande do implante, mas não havendo essa colaboração e por vezes havendo também algumas falhas do ponto de vista clínico, a durabilidade dos implantes pode ser curta, 5, 10, 15 anos, é impossível fazer futurologia. Exato. Mas não se pode dizer, eu agora coloco-lhe este implante e não se preocupe mais com isto, que isto vai-lhe durar para a vida. Isso não se pode dizer. Tem que existir aqui um compromisso entre o médico e o paciente, no sentido também da higiene. Sem dúvida, sem dúvida. Agora aqui uma questão para aqueles que gostam de viajar. Se eu viajar de avião, os implantes apitam no controle do aeroporto ou não? Portanto, não. Que é por isso que apitamos. Não, apitamos porque temos moedas nos bolsos ou por causa das fivelas dos cintos. Não, de todo. Eu quando acabei o curso,
Eu estive no Hospital de Santa Maria e na altura foi feito, apitar no aeroporto nada, e na altura foi feito um estudo porque havia a questão das ressonâncias magnéticas em relação aos implantes osteointegrados dentários, aqui no caso, e também não há qualquer contraindicação, portanto os implantes servem para mostrar, para mastigar, sem qualquer problema de apitar, isso não... É fazer a vida normal, não é? Fazer a vida normal, isso não é questão. Natural. E agora uma pergunta que toda a gente deve fazer no início, quando vai começar este processo. Quantas fases tem o tratamento e o que é feito a cada uma delas? Porque existe muita curiosidade. Nós vemos muitas vezes na internet a questão dos parafusos, dos dentes a serem parafusados. Portanto, é uma questão que às vezes mete um bocadinho de confusão aos pacientes, e aqui é importante também desmistificar um bocadinho aqui estas fases. Certo. A primeira fase, desde logo, é a primeira consulta entre um médico e o paciente, portanto, podemos lhe chamar a fase do planeamento, por assim dizer. Faz-se uma primeira consulta, tenta-se perceber com o paciente qual é que é as expectativas dele, o que é que ele está à espera, o que é que pretende. Nessa altura, fazem-se os exames complementares de diagnóstico, uma ortopantomografia, uma TAC, se for necessário, e sobre o que o paciente pretende e sobre a informação obtida, nomeadamente através dos exames radiológicos, determinamos a reabilitação, e a qual depois é apresentada ao paciente para validar e para aceitar a nossa proposta. Aceitando a nossa proposta e, obviamente, também na fase do planeamento, explicar tudo aquilo que agora vamos explicar, porque é para o paciente saber passo a passo o que pode esperar, o que pode correr mal, e se correr mal, o que se pode fazer para corrigir todas essas situações. Portanto, o paciente entra sempre numa reabilitação dos implantes sabendo tudo. É fundamental o paciente estar completamente esclarecido, porque nós, quando planeamos, prevemos também o final da reabilitação, e se dermos essa informação ao paciente, ele pode dizer, olha, era exatamente isso que eu queria, ou então não era isso que eu estava à espera, e tentamos ir de encontro às expectativas do paciente. Depois, a cirurgia propriamente dita. A cirurgia propriamente dita pode assustar um bocadinho, nomeadamente a quem nunca fez implantes, vão mandar aqui a furar a boca e o osso, normalmente é as frases que dizem, vêm muito nervosos, mas como falámos há pouco, é um processo indolor, portanto nada é feito sem anestesia, e se pudermos fazer aqui eventualmente algum paralelo, é imaginar que o nosso osso é uma parede e se quisermos pendurar um quadro, fazemos os furinhos na parede para colocar a bucha. Portanto, obviamente, com todas as diferenças e mais algumas, o implante não é um parafuso do aqui, passa publicidade, é um parafuso em titânio, compatível com o osso, com desenhos específicos para o maxilar e para a mandíbula, que com o nosso estudo são escolhidos os tamanhos com comprimento e com o diâmetro próprios para o caso em questão, e, portanto, faz-se a cirurgia com anestesia local, com a colocação do implante, e é tão simples quanto isto estamos a dizer, sendo que nesta fase cirúrgica poder-se-á ou não, dependendo do tipo de reabilitação, haver a colocação de próteses provisórias. Podem ser, imaginando que é um dente da frente, o paciente não coloca o implante e não fica sem nada lá à frente, não vai andar, se bem que agora, com os tempos que correm, com as máscaras até dá jeito. Mas há sempre a possibilidade de colocar uma coroa provisória, se for uma reabilitação total, e porque assim o protocolo indica fazer logo a colocação de 4 ou 6 implantes e depois logo uma prótese provisória, portanto fixa logo aos implantes na arcada, e portanto isto é a fase cirúrgica. Passado o tempo da osteointegração, que diria fisiologicamente, estamos a falar de 3 a 4 meses, passamos então para a fase da reabilitação em si. E aí serão dependendo do tipo de reabilitação, mas vamos falar de um implante unitário, por exemplo, a tal coroa do dente da frente, faz-se uma primeira consulta para fazer a impressão. A impressão, que hoje em dia já nem é feita com aqueles materiais de impressões, aquelas massas é feita digitalmente, com scanner intraoral,
que impressão é essa, ou registro esse que é depois enviado para o laboratório constrói uma coroa e depois na consulta a seguir é colocada, no caso daqui da frente, dos dentes da frente, como são dentes mais estéticos, poderá haver uma prova e, portanto, estamos a falar de 2, 3 consultas. Se forem reabilitações totais, aí são necessárias mais consultas, mas é sempre uma fase, então aqui é que é completamente indolor, porque o implante já está colocado, aqui já só estamos a trabalhar sobre a reabilitação que vai ser colocada sobre o implante e, portanto, não há recurso à anestesia, não há recurso a nada. E com isto finalizamos o tratamento clínico, porque depois vamos então à tal responsabilidade do paciente. O paciente deve, obviamente, fazer a higiene e as técnicas de higiene muitas vezes e sempre, a todo o tempo, são dadas pelo médico que depois reabilita, porque nós na Clínica Médis funcionamos por especialidades. Existem os médicos implantologistas, depois os médicos responsáveis pela reabilitação dos implantes. Nessa altura, quando termina a reabilitação, o médico, o colega, dá todos os cuidados que o paciente deve ter, nomeadamente e fundamentalmente a nível de higiene, e também recomenda os controlos que serão, dependendo também da reabilitação, de 6 meses ou uma vez por ano. E essencialmente é isto, todo o processo do implante desde o início até ao fim é um processo dinâmico e diria que perene, porque é para o resto da vida, portanto para proteger todo este tratamento, todo o tempo, todo o investimento, todos os níveis feitos quer pelo paciente, quer pelo médico, é um tratamento que dura para a vida, sendo que a fase final do tratamento é meramente controle, e se for meramente controle podemos ir de encontro àquela primeira situação, o implante colocado em 1965 e que o senhor levou para a vida, aí acredito. Exato. E por último, aqui uma questão sobre a situação atual que estamos a atravessar do Covid-19, se é seguro colocarmos um implante nesta altura ou se devemos aguardar mais algum tempo? De todos, é bastante seguro. Hoje em dia, obviamente, com as indicações da DGS e da própria Ordem dos Médicos Dentistas, existem protocolos rígidos que a Clínica Médis cumpre escrupulosamente, sem qualquer adorno ou subterfúgio, portanto, são cumpridos à risca. Essencialmente, até nem estamos a falar, do ponto de vista dos implantes, nem estamos a falar do procedimento que mais aerossóis produz, porque aqui a questão da medicina dentária é a produção dos aerossóis. Portanto, a colocação dos implantes, no âmbito do contexto da pandemia, é bastante segura, não tem qualquer problema, os médicos estão com os equipamentos de proteção individuais, estão devidamente protegidos, o paciente também entra em gabinete para esta cirurgia também devidamente protegido, obviamente que aqui a parte da face não poderá estar de acordo, tal como nós médicos estamos e assistentes também, mas é bastante seguro e portanto não há qualquer problema. Quem decidir avançar e quem tiver vontade de fazer colocação de implantes e reabilitação com implantes, pode fazê-lo sem qualquer problema. Dr. João Bogas, muito obrigado por ter participado neste live e por ter desmistificado aqui um bocadinho esta questão dos implantes, porque de facto existem muitas questões. Convidava então os nossos seguidores a marcarem a sua consulta em clinicamedis.pt ou então através dos contactos telefónicos disponíveis no site. Dr. João Bogas, não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Não todos, só obrigado e acho que é uma ótima iniciativa, quer para a implantologia, quer para as outras áreas da medicina dentária e estou disponível para qualquer esclarecimento que entendam, seja por esta via, seja por outra e obrigado pelo convite. Obrigado. Resta só então relembrar que na próxima segunda-feira vamos abrir a 8ª Clínica Médis em Almada, no Almada Fórum, e contamos com a presença de todos os nossos seguidores, porque vamos ter algumas surpresas e o evento de abertura para que possamos então receber todos os nossos pacientes também em Almada, que vamos chegar então a uma nova cidade. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Boa tarde.